Om Namas Chandikai, Om Namos Chandikai, Om Namas Chandikai. Om, eu reverencio a deusa Chandika, ela quem dilacera os pensamentos, a deusa de belas sobrancelhas curvadas. Esse é o mantra que cantamos antes de recitar o Chandipatha. Então nós estamos em Navamodhyaya, capítulo 9. Primeiro verso é Dhyana, meditação. Então a meditação, Dhyana, no início de cada capítulo, traz uma das formas da deusa. Esse arquétipo da deusa, ele é trazido em meditação visualizativa. A gente vai trazer uma visualização, fazer um esforço de fechar os olhos, parar e observar a forma da deusa aqui descrita, para que através dessa visão interior, que é programada, que é assim induzida, auto-induzida, porque a pessoa se senta para fechar, para meditar os olhos, ela possa despertar a sua terceira visão, o seu terceiro olho, que é a sua conexão direta com a divindade suprema na sua forma feminina, que é muito receptiva. A deidade na forma feminina, a divindade na forma feminina, ela é muito receptiva. Nessa forma feminina, ela é a mãe, ela é a amante, ela é a mais querida, então ela é muito doce, apesar de às vezes trazer esse arquétipo de guerreira, né? Esse arquétipo de guerreira nos traz esse posicionamento diante da vida, diante dos ditames da nossa mente. Então vamos estar aqui para a meditação do capítulo 9, Dhyana, meditação. Eu tomo refúgio na pessoa supremamente dividida, a suprema que é ambos, masculino e feminino, continuamente sem fim. Sua cor é como uma das flores, Pentapetes foniciae, que ou o ouro excelente com o vermelhão e amarelo misturado. Então essa pétala, essa flor carnicara que ela está descrevendo aqui é uma flor que é meio que vermelho e amarelo, uma mistura de vermelho e amarelado, como o sol nascente. Em suas belas mãos ela segura um rosário, uma rede, uma espada curvada e mostra mudras dando bênçãos. A meia-lua radiante é o seu ornamento e ela tem 3 olhos. Então, cada é, objeto que a mãe segura, ela indica uma de suas qualidades, das suas divinas virtudes. Então, o rosário era uma arma assim, né, para que a gente possa guerrear contra os pensamentos. O rosário, ele de mantras, de letras do alfabeto, ele vai focar a nossa atenção. Através da concentração, nós podemos vencer os pensamentos mesquinhos que nos colocam para baixo ou que nos envaidecem. Então, através do rosário, nós alcançamos a equanimidade do pensamento, a unidade das diversas partes em nós. Nós temos diversas partes, diversos eus, contraditórios às vezes. E aqui, através do rosário de mantras, nós alcançamos a unidade desses vários tipos de pensamentos. Então a gente vai ver o cordão que une diversas contas. Uma rede que é capaz, quando você joga uma rede no mar, você consegue pegar vários peixes ao mesmo tempo. Então, da mesma forma, através dessa rede, ela consegue capturar vários tipos de pensamentos que estão ali incomodando a equanimidade mental, a estabilidade da mente. Meditação quer dizer estabilidade da mente. Alcançar a estabilidade da mente na ação perfeita, isso é yoga. Então, a espada curvada quer dizer que é uma espada hábil para cortar. E ela está ali cortando a cabeça dos desejos, aqueles desejos perniciosos que nos causam sofrimentos. Que tem que ser do meu jeito. Aqui ela está decepando a insensatez da duplicidade, da dicotomia, daquilo que é diferente. E ela vai estabelecer a paz interior, né, concedendo bênçãos em várias mãos. Verso 1. Om Rajo Vacha
O rei disse. Nós lembramos aqui no livro que o rei está conversando com o sábio. O rei estava muito aflito por conta de contendas familiares que estavam ali todos querendo a riqueza do rei, e ele foi para a floresta através de conhecimento, e foi até o eremitério do sábio Marcandeia. E ele está conversando com o sábio Marcandeia. O sábio Marcandeia contou agora para ele a história da deusa lutando contra o exército de pensamentos. E aqui eles estão conversando. Então o rei disse, ele está dizendo para o sábio Marcandeia, né? Eles estão conversando juntos ali, o rei, mais um comerciante também, e o sábio. Tanto o rei quanto o comerciante estavam muito aflitos e foram atrás do sábio no eremitério da floresta. E eles estão conversando, ele contou agora a história e finalizou a história da deusa, como ela matou o demônio Raktabija na sua forma de Mahakali, a deusa negra, que teve que decepar e beber o sangue, porque cada gota de sangue desse demônio, Raktabija, a semente do desejo, causava outros demônios, cada gota. Então ela tinha que beber o sangue do demônio. Então ele contou essa história terrível da história da mãe Kali, e agora o rei vai dizer sua percepção sobre essa batalha da deusa contra o exército de pensamentos. Ó ser divino, esta narrativa que vós ouvistes de mim sobre a morte da semente dos desejos e a grandeza da deusa é sem dúvida maravilhosa. Vaidade e autodepreciação devem ter ficado muito furiosos com sua morte. Eu desejo ouvir como eles reagiram. Então aqui a gente tinha ouvido como foi que a mãe Kali matou Uraktabija, a semente dos desejos. Que era esse demônio. Cada gota caía, nascia outro demônio. Então ela teve que matar todos esses demônios que nasciam do seu sangue e beber o sangue dele. Então aqui o rei disse, né, que aqui a tradução foi errada um pouquinho, né, essa revisão aqui precisa ser feita, que ele está dizendo, ó ser divino, essa narrativa que eu ouvi de você, né, que ele ouviu do sábio, sobre a semente dos desejos, a grandeza da deusa, como que ela matou a semente do desejo, a grande deusa negra, Mahakali, né, foi muito maravilhosa. E ele queria agora saber como é que vaidade e autodepreciação, que eram ali os reis desse exército, que estava ali, o Raktabija era um general, né? O semente do desejo era um general do exército de vaidade e de autodepreciação, que eram os grandes governantes desse exército de pensamentos. Vaidade e autodepreciação. Então ele quer saber como foi que vaidade e autodepreciação ficaram quando ouviram sobre a morte da semente do desejo pelas mãos da mãe Kali. Então, vaidade e autodepreciação haviam tomado conta do nosso corpo. Então, todos os nossos atos estavam sendo guiados por vaidade e autodepreciação. E agora a Mãe Divina está lutando contra o exército de pensamentos para destronar esses dois impostores e colocar ali o corpo sob o domínio do verdadeiro eu, do eu divino. Então, Urishio Vacha, Urishio, sábio, disse: após a morte da semente dos desejos e outros pensamentos da batalha, não havia limites para a raiva, da vaidade e da autodepreciação. Vendo que seu extenso exército foi exterminado deste modo, a autodepreciação, juntamente com seu principal exército furioso, correu na direção da deusa. Então, quando eles ouviram, eles ficaram extremamente furiosos e agora a vaidade e a autodepreciação correram em direção a Deus, a eles mesmos com o seu exército, o restante do exército que ainda tinha, né, os poucos soldados. Em frente a eles e também atrás e de ambos os lados estavam grandes pensamentos que expressavam sua raiva, mordendo seus lábios e vieram para matar a grande deusa mãe. O extremamente violento Vaidade também veio com grande fúria, juntamente com o seu exército, para lutar contra as inúmeras mães e para matar ela, quem dilacera os pensamentos. Estamos recordando aqui que haviam várias expansões da deusa. A deusa ela não estava lutando de uma forma única. Ela primeiro apareceu na forma da deusa Chandika, depois de dentro dela se expandiu a forma de Mahakali, a deusa negra, que foi capaz de derrotar esse grande inimigo, o Raktabija, que é a semente do desejo, que se expandia também, e ela se expandiu ainda em inumeráveis outras formas de deusas, que eram as Shaktis dos semideuses e dos Devas que estavam ali presentes. Os Devas, que era Mahavishnu, o mantenedor desse universo, o Senhor Shiva,
e o Senhor Brahma. Então, de dentro deles saiu suas Shaktis. Então, saiu Vaishnavi, que é a energia que tudo permeia, que veio de dentro do Senhor Vishnu, do mantenedor do universo. O Senhor Shiva saiu de dentro dele, né, a deusa Maheshwari, que é a grande vidente de tudo. E de dentro de Brahma saiu Brahmani, a deusa que é também a Sarasvati, uma das formas da deusa Sarasvati, para guerrear. E também de dentro dos deuses semideuses, os deuses menores, ali o Senhor Indra, que é o deus da chuva, saiu também a energia dele, a Indri, né? E tantas outras formas, também expansões do Senhor Vishnu, que são as outras encarnações de Vishnu, como a deusa Varaha, a deusa Narasimha, que é meio homem, que é meio leão e meio mulher, a deusa Varaha, meio javali, meio mulher. Então, haviam várias Shaktis, várias formas da deusa, que é una. A deusa é única, só uma, mas ela se expande em diversas encarnações, ao mesmo tempo, expansões ali simultâneas. Então, o exército de pensamento agora veio para se degladiar com as várias formas da Mãe Divina. Tá bom? Então, a gente vai parar por aqui, depois a gente continua mais. Jai Radha, bons estudos. Então, nós estamos lendo Chandipata, capítulo 9. Vamos ler a partir do verso 8. O Chandipata descreve a batalha da deusa Durga contra o exército de pensamentos. Om Namas Chandika, Om Namas Chandika, Om Namas Chandika. Então, vaidade e autodepreciação começaram uma violenta luta contra a deusa. Aqueles dois pensamentos, como se fossem nuvens, causaram uma terrível chuva de flechas. Então a deusa, a Mãe Divina, a deusa Shakti, a deusa Chandika, ela está lutando contra o exército dos pensamentos, que são aqui representados por dois grandes demônios, a autodepreciação e vaidade. Então, a autodepreciação e a vaidade tomaram conta de todas as atividades corpóreas, tomaram conta do corpo e dos sentidos. E todas as atividades estão sendo levadas a cabo por esses dois grandes pensamentos, esses demônios. A autodepreciação e a vaidade, dois extremos. Aqui a deusa está nos mostrando o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da divina presença. Então, através da senda do Tantra, do caminho do Tantra, nós vamos aprendendo a lapidar nossos defeitos. Esses dois grandes pensamentos eram os líderes do exército de pensamentos. Eles já tinham enviado grandes generais, e o maior deles foi a semente do desejo, que foi dilacerado pela deusa negra. A deusa negra, a Mãe Kali, que se expandiu do corpo da deusa Chandika. Então ela havia matado a semente do desejo. E agora, destituídos de todos os seus generais, seus grandes generais, a vaidade e a autodepreciação tiveram que tomar frente no campo de batalha com o restante do seu exército e partiram para cima da deusa e da multidão de deusas que a acompanhavam, que são as suas companheiras, suas expansões, seus inumeráveis braços. A deusa guerreira, a deusa Chandika, ela tem inumeráveis braços e inumeráveis formas. Ela está lutando contra esses dois demônios. E esses dois demônios, depois de verem ferido seu grande general, a semente do desejo, então eles partiram para cima com grande ira. Isso é o que acontece quando os desejos são represados. Quando meus desejos são impedidos de serem realizados, aí eu me torno irado. E a ira intoxica a mente.
E então a pessoa cai novamente no poço da existência material. Ela fica confusa, ela toma atitudes que só vão fazer mal a si mesma. Então aqui a Mãe Divina está nos ensinando a depurar essas emoções, a observá-las primeiro. Não é possível dizer que eu não tenha vaidade, que eu não tenha autodepreciação. Enquanto eu estou encarnado, esses dois inimigos estão presentes. Essa é a batalha, é o desenvolvimento de Kundalini Shakti. Então é necessário reconhecê-los nos meus atos, para que eu possa purificá-los através de uma oferenda à Divina Deusa, à Divina Mãe. Verso 10. Aquelas flechas arremessadas foram imediatamente cortadas na batalha pela multidão das flechas do arco dela, quem dilacera os pensamentos. E as outras armas que ela lançou sobre os dois reis dos pensamentos feriram seus corpos. Então, ele está dizendo que a vaidade e a autodepreciação, como duas nuvens carregadas de chuva, enviaram uma chuva de flechas sobre a deusa e sobre as outras deusas que a acompanhavam. Então ela, que tem muitos milhares de braços, lançou também uma chuva de flechas que despadeçou todas as flechas de vaidade e autodepreciação. E em seguida ela lançou mais armas que feriram os corpos desses dois grandes pensamentos, que se escondem no inconsciente. Vaidade e autodepreciação são dois inimigos nossos que estão escondidos no nosso inconsciente. A deusa aqui é o poder da Kundalini Shakti guiado pela devoção. Porque o poder de Kundalini ele pode ser mal utilizado para magia negra também. Porque é o poder da vida, ele pode fazer milagres, pode fazer maravilhas. E a pessoa pode usar os poderes para o mal. Então aqui é o poder de Kundalini guiado por Bhakti, pela devoção imaculada, pelo caminho do amor. Devoção quer dizer sintoma de amor, é os primeiros passos do amor. Primeiro o amor se manifesta na forma da fé. Depois ele vai crescendo, se firmando em devoção e aos poucos ele vai desabrochando na firmeza, no destemor, no gosto, no sabor que você sente, no apego que vai se desenvolvendo ao caminho sagrado, ao encontro com o divino, o apego ao divino. E naturalmente a mente vai se desvencilhar de seus apegos materiais, por ela se apegar, mudar o foco de apego para Deus. Então, o caminho de Bhakti é esse. Não é que eu vou deixar de ser apegado. Eu vou transferir meu apego ao divino. Vou ficar apegado ao meu relacionamento com Deus, ao ver Deus em tudo e em todos. Então a autodepreciação pegou uma espada afiada e um brilhante escudo e atacou o transportador da deusa, o leão, na cabeça. Então, vendo que ele foi ferido, esse grande pensamento, a autodepreciação, ele quis atacar a deusa, mas não conseguiu, foi ferido, e aí ele tentou atacar o leão da deusa. Ele atacou o leão da deusa na cabeça. Veja, a autodepreciação. A autodepreciação é aquilo que nos coloca para baixo. É aquele pensamento que me denigre, dizendo, você fez isso, eu fiz isso, eu estou arrependido, eu não devia ter feito. Aí eu começo a remoer algo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Mas lembre-se, aqui a Mãe Divina está nos dizendo, eu não sou o que faço, eu sou o que sou. Então, o que eu faço hoje, amanhã eu deixo de fazer. O que eu já fiz, as atividades pecaminosas e piedosas que eu já executei em tantos e tantos nascimentos, a Mãe Divina está me recordando que eu não sou aquilo que faço, eu sou o que sou. Então as atividades, as atitudes, elas são levadas a cabo pela própria natureza. Se eu me associar com o modo da bondade, eu vou agir no modo da bondade, com conhecimento. Se eu me associar com o modo da natureza da paixão, que é o impulso criativo, eu vou me tornar apaixonado, uma pessoa que está ali agindo, trabalhando arduamente em prol de desejos. E se eu estiver no modo da ignorância, eu vou me tornar uma pessoa letárgica. Então, o nosso corpo, ele é como uma marionete que está sendo guiado pelos modos da natureza, qual aqueles que eu me associo. Mas no momento que a minha consciência é vinculada ao divino, aí o meu corpo ele passa a ser
a marionete de Deus, que eu seja a marionete de Deus, que eu seja o instrumento de Deus, que Ele haja através de mim. Então, de toda forma, nossa identidade, nosso corpo físico, ele sempre vai ser uma marionete, ou nas mãos de Maya. Maya é a energia material, que é a criação, manutenção e aniquilação, bondade, paixão e ignorância, sattva, raja e tamas, os modos da natureza material. Ou ele vai ser uma marionete das mãos do divino. Então, que eu seja uma marionete das mãos do divino, que eu seja um instrumento das mãos de Deus. Esse é o ensinamento do Tantra. Após seu transportador ser ferido, ou seja, o leão da deusa, a deusa imediatamente partiu a espada de autodepreciação em pedaços, com suas flechas, e também o escudo que tinha 8 luas desenhadas. Então, após a vaidade ter ferido, a autodepreciação ter ferido o leão da deusa, ela despedaçou a espada dele com suas flechas e também despedaçou o escudo dele. O escudo dele tinha desenhado 8 luas. Então veja bem, esse livro, o Chanipata, ele é cheio de conhecimentos ocultos. É um livro tântrico, é um livro que traz os mistérios do Tantra. Só que ele está escrito de forma que uma pessoa leiga ou não qualificada não vai compreender. Aqui na Escola Sarasvati nós estamos trazendo esse texto, a primeira leitura, e aos poucos a gente vai trazendo esses significados mais profundos, aquilo que está oculto por detrás do verso. O que quer dizer essa lua, esse escudo com 8 luas, que era o escudo de autodepreciação. Então fica conectado que a gente está estudando esse conhecimento sagrado do Tantra, e aos poucos, devagarinho, a gente vai digerindo todos esses saberes, tá bom? Então até a próxima leitura. Jaya Sri Radhe.